Buenas, te aproxega, tchê. Está começando a primeira edição do nosso programa de 2020. E é claro que a gente tinha que começar com uma dupla de peso. Mãe e filho ao meu lado, Maria Celoí e Leandro Pelotas. Ela que é praticamente um baluarte da tradição gaúcha, está no meio tradicionalista há quase 60 anos, dedica a vida a essa carreira, é natural de Piratini, é uma mulher à frente do seu tempo, porque também ela vai nos contar, além de cantarem, sobre encontros de gaiteiras que ela anda fazendo e mostrando a força da mulher nesse meio que às vezes é considerado um pouco machista. Venho vindo das Campinas, do meu Rio Grande altaneiro. Sou gaúcho hospitaleiro, da alma nobre e sem luxo, fazendo no coração as tradições do gaúcho. No pampa sou sentinela, na laçada sou perito. É só me prender o grito, já estou pronto pra o rodeio. Na laçada de um olhar, qualquer china eu pianeiro. Quem me ver assim cantando dirá que é por sentimento, mas é meu contentamento cantar o que a alma sente, pra que a tristeza não chegue e a saudade fique ausente. Se não fosse esta milonga e este violão que eu dedilho, e um pouquinho que eu ensino, talvez fosse pealado pelo olhar cabordeiro da China do meu agrado. Tem muita gente que diz que o gaúcho tem orgulho, que é comprador de barulho, mas a verdade eu lhes digo que no Rio Grande do Sul cada gaúcho é um amigo. A todos os brasileiros aqui vai este convite, pra que um dia nos visite e sintam-se à vontade, pois onde mora um gaúcho existe hospitalidade. Sensacional essa milonga que faz parte do CD que eles estão lançando. Mãe e filho cantam o Rio Grande. Mas antes da gente falar desse CD que marca, acredito que um pouco da tua trajetória, conta pra gente lá do início, que tem muitas pessoas que não conhecem essa tua trajetória maravilhosa. Com 10 anos, te interessaste, foi pelo acordeon, foi pela gaita, foi por causa do pai? A história é grande até chegar em mãe e filho, né? Com certeza, quase 60 anos de história com a minha gaita e cantando. Na verdade, o meu pai é que tinha um sonho, né? Nós morávamos em Rio Grande e o meu pai era barbeiro e gostava de cantar, de trovar, fazer uns versos para a clientela.
E aí, até que um dia ele resolveu comprar uma gaita para as filhas aprenderem, eu e a minha irmã. E, na verdade, a minha irmã não gostou muito da gaita, achou muito pesada e tal, e eu é que segui. Como a minha irmã desistiu, o meu pai, então, resolveu aprender a tocar, né? Então, ele entrou para a escola também, né? Eu fiz partitura, eu estudei no Conservatório de Música em Rio Grande, e o meu pai fez aulas de ouvido. E aí a coisa começou, desandou, né? Então, o sonho do meu pai era ir a Porto Alegre na Rádio Farroupilha, porque tinha um espaço para calouros e ele queria se apresentar. E então, na época, a nossa dupla foi batizada em Rio Grande, num programa pela Rádio Rio Grandina, o programa do Tio Quincas, né? O pessoal da época aí vai lembrar do Tio Quincas. E foi ele que me batizou o nome artístico, que a minha primeira dupla com o pai era Gaúcho Alegre e Gauchinha Mirim. Nosso início na Rádio Rio Grandina de Rio Grande. Aí fomos a Porto Alegre, nos apresentamos nesse espaço para calouros e tiramos o primeiro lugar. Os dois cantando na mesma voz. A gente não sabia. Não existia dando duas vozes. Primeira e segunda a gente não sabia o que era, né? Isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Aí nós tiramos o primeiro lugar, e aí é que eu digo, no meu histórico de música, que foi onde nós entramos para o hall dos artistas, porque voltando para a cidade de Rio Grande, a gente começou a ser procurado, todo mundo queria conhecer a dupla de pai e filha que tinha tirado o primeiro lugar no Grande Rodeio Coringa. A partir daí, então, começaram a chamar os convites para aniversário, casamento, shows, circos, cinema, que naquela época a gente fazia muito show em cinema antes do filme passar. O palco era liberado, então, para os artistas. E foi esse o meu início. Até os dias de hoje tem muita história. Pois é, hoje ao lado com o filho Leandro, que faz parte desse CD. Como é que é ver hoje esse encontro? Tu que começastes com teu pai e agora estás com teu filho. Na verdade, o Leandro, ele traz no sangue, né? De pai, mãe e avô, né? Porque na nossa família, na verdade, só eu e o meu pai que tocávamos, né? Então, depois eu casei com um músico e aí o Leandro, durante toda a gestação, foi quase 9 meses ouvindo a gaita, né? Então, não tinha como eu não puxar o lado musical, né? Então, o único que herdou, na verdade, foi o Leandro. Mas não herdou a gaita. Não herdou a gaita, claro. Ele ficou 9 meses, praticamente 9 meses, sentindo o peso da cordiona, né? Aí ele pensou, não, para aí que o instrumento do meu pai é mais levezinho, né? Vou perguntar para ele, como é que inicia essa tua trajetória no meio gaúcho e escolhendo o violão, que é diferente do que a tua mãe toca, né? Bom, como a mãe falou, ela inicia ali, né, no ventre da mãe, essa minha história musical, né? Mas por ironia não saí gaiteiro, né? Eu lembro, as lembranças que eu tenho de logo quando comecei isso, a ter um interesse por música, já era pelo violão. Eu lembro de quando o pai e a mãe iam a algum baile, né? Eu ficava na frente do palco olhando o violonista ou o guitarrista tocando, né? Eu me lembro de uma vez que o pai e a mãe chegaram de um baile, de uma viagem, e eu adorava pegar o violão do pai e botar os dedos no violão e perguntar, essa nota existe? E obviamente eu botava os dedos aleatoriamente nas cordas e não era nenhuma nota, nenhum acorde. Até que um dia eu acertei e ele disse para mim, não é isso, é uma nota, né? E eu me lembro de ficar muito feliz, muito contente com aquele acerto. E isso eu não lembro a idade que eu tinha, né? Mas isso imagino 4 anos, né? Por aí, uma memória bem antiga, né? Remota. E foi o pai que me ensinou a primeira música, né? A tocar no violão.
Isso eu já lembro mais com 8 anos de idade, que foi a Mercedita. Adorava, né? Porque me criei ouvindo a Teixeirinha, Gildo, Serranos. Bom, a música gaúcha fazia parte do meu dia a dia, né? E então tocava em algum dos discos lá, tinha a Mercedita, e eu adorava aquela música, e eu lembro que pedi pro meu pai me ensinar a tocar ela, e a partir de então ali eu fui caminhando junto com eles e também sozinho, né? Fui me envolvendo, né, musicalmente. E na parte nativista, depois que entrei para CTG, né, que daí dancei no Tomás Luiz Osório, aqui em Pelotas, no Raízes do Sul também. E então daí aí foi só indo, né, indo nessa parte da música gaúcha mesmo. E vocês devem ter escutado no Teixeirinha, né? Mas antes da gente falar sobre a história do Teixeirinha, nós é claro que queríamos ouvir outra canção maravilhosa com essa dupla. Todos os dias levanto de madrugada pra catar a bicharada e encilhar meu alazão. O sol desponta, vou reunir minha boiada junto com a pionada no tempo de marcação. O sol desponta, vou reunir minha boiada junto com a pionada no tempo de marcação. Chega de noite, eu enxergo nossos campos com a luz dos pirilampos que a natureza criou. E as estrelas lá no alto do infinito dão um brilho tão bonito que Jesus abençoou. E as estrelas lá no alto do infinito dão um brilho tão bonito que Jesus abençoou. O sol tá forte, o minuano é o mês mais frio do ano, eu sei que não erro não. Cajada grande, branquinha, igual um véu, vindo das nuvens do céu, branquear o nosso chão. Cajada grande, branquinha, igual um véu, vindo das nuvens do céu, branquear o nosso chão. Eu canto alegre porque não tenho tristeza, admiro a natureza, tão feliz assim eu sou. A campo fora, dando meus tiros de laço, eu sempre fui bom no braço e cantando lá me vou. A campo fora, dando meus tiros de laço, eu sempre fui bom no braço e cantando lá me vou. Uma linda canção que foi feita quando tinha a dupla Luiz Fernando e Maria Seloí. Seu marido, né? Exatamente, Luiz Fernando e Maria Seloí. Então, esse disco que nós estamos lançando, a nossa intenção, porque tu vê que eu tenho tantos anos de estrada, o Leandro também, mas cada um de nós seguia um caminho diferente, né? Nós nunca tocamos juntos, inclusive as pessoas até perguntavam, tá, mas vocês não trabalham junto? Porque quando eu saía, eu fazia os meus shows, o Leandro saía, fazia os shows deles, mas nós não tocávamos juntos. Então, até que a gente passou, então, a pensar num projeto mãe e filho, e fazendo, então, um resgate das músicas que eu gravei com o pai do Leandro, né? E aí, então, surgiu esse Mãe e Filho Cantam o Rio Grande, porque, independente desse resgate de Luiz Fernando e Maria Seloí, na voz de mãe e filho, né? Também resgatando músicas gaúchas que foram sucesso e que hoje não são quase mais ouvidas, quase não são mais tocadas nos fandangos. Que é um absurdo, porque são clássicos, né? São clássicos, exatamente. Então, por isso, nós colocamos esse nome, é Mãe e Filho Cantam o Rio Grande. Essa é a intenção do CD. E aí, como eu tinha dito
antes da música, vem quem? Teixeirinha na vida da Maria Seloí. Como é que foi essa história? Tu ainda adolescente e és convidada para tocares no lugar da Mary Terezinha, gente. Não é pouca coisa, não. Realmente eu me sinto muito orgulhosa disso. Porque foi assim, como a gente se apresentou no Grande Rodeio Coringa, 2 anos depois, o meu pai vendeu tudo que tinha em Rio Grande e fomos de muda para Canoas. E lá nós continuamos o nosso trabalho, Gaúcho Alegre, Gaúchinha Mirim. Fazíamos programas de rádio, naquela época os programas eram todos ao vivo e de madrugada, né? A gente levantava cedo para fazer os programas. E lógico que a gente tinha contato com todos os artistas, né? Tu vê que naquela época a gente não tinha telefone, não tinha nada, mas olha que a gente viajava o Brasil inteiro. Por quê? Tinha um ponto determinado em Porto Alegre, chamado Bar dos Artistas, aonde todo mundo se encontrava nas segundas-feiras de manhã, naquele bar, todos os artistas, e vinha de todo o interior e de outros estados, vinham os contratantes. E ali contratavam os artistas, às vezes, para 3, 4 meses à frente. Tanto para tocar baile, para clubes, para fazer show em circo, que naquela época a gente trabalhava muito em circo. E os programas da Rádio Farroupilha, tu vê que a gente não tinha disco gravado. Isso foi em 1967, 65 eu fui para Porto Alegre. Então, aqui no Rio Grande do Sul não tinha gravadora. Era tudo muito difícil, né? Mas os artistas se tornavam conhecidos por causa das emissoras de rádio que tinham os programas ao vivo e de longo alcance, né? Então esse foi o motivo. Nós somos artistas que fomos conhecidos através do rádio e não através do disco. O disco veio depois, foi uma consequência, né? E daí o que aconteceu? Teixeirinha já era um ídolo, Teixeirinha e Mary Terezinha. Então a Mary Terezinha acabou engravidando. E o médico, então, proibiu a Mary de tocar. O acordeão dela era muito pesado. Então, o Teixeirinha colocou um anúncio no rádio pedindo acordeonistas, né? Não importa se fosse homem ou mulher, alguém que pudesse substituir a Mary durante o período da gravidez. E vários se apresentaram para fazer o teste. E o meu pai ouviu e me levou na casa do Teixeirinha para fazer o teste. Como a nossa dupla, naquela época, o nosso repertório era Teixeirinha, Mary Terezinha, Os Bertuccis, e tinha também um outro artista catarinense que eu sempre me foge o nome dele. Mas, enfim, eu vou me lembrar ainda. O Pedro Raimundo. Obrigada, meu filho. Pedro Raimundo, exatamente, gaúcho de coração. Então, o nosso repertório era esse. Então, Teixeirinha e Mary Terezinha, eu sabia praticamente todas as músicas, né? Então foi muito fácil para mim ir fazer o teste, porque cada música que o Teixeirinha me pedia, eu saía em cima, com as introduções originais, né? Eu lembro assim como se fosse hoje. Eu toquei umas 4, 5 músicas ali que ele me pediu, acompanhei ele, e ele disse, tá. Deu uma risadinha assim, sabe? Tá contratada, guria. Beleza. E esse acerto de contrato, tudo foi com meu pai, porque eu era menor, né? Tinha 14 anos. Mas eu fui morar na casa da Mary Terezinha durante todo esse período, porque como eu não tinha telefone, eu morava em Canoas, e o Teixeirinha poderia precisar de mim de um momento para outro, então era mais fácil fazer esse contato, prepara a Maria Seloí aí, porque daqui um pouquinho eu passo aí para pegar ela, entendeu? Então foi assim, a minha história na música e a honra que eu tenho de fazer parte da história viva do Teixeirinha, né? Porque tantos já foram e eu estou aqui ainda, graças a Deus. Então, depois que a Mary voltou aos palcos a acompanhar o Teixeirinha, isso depois de 1 ano, né? Então, eu voltei à dupla com o meu pai e depois, sempre que a Mary, por algum motivo de saúde, não podia comparecer nos shows, era a mim que o Teixeirinha levava, né? Me procurava. E aí aconteceu que eu casei em 74, daí com o Luiz Fernando, que é o pai do Leandro, formando então essa nova dupla, Luiz Fernando e Maria Seloí. E um certo dia eu estava saindo da minha casa, assim, e vejo aquele carro, um Dodge Dart, né, vem vindo e tal. Era o Teixeirinha. O que tu tá fazendo aí, criatura? Seu Teixeira, para chamar Seu Teixeira. Tô te procurando, guria.
Aí entrou na minha casa e tal, e aí nos contou a história, que ele tinha 4 shows no Canadá, 2 em Toronto e 2 em Montreal, e a Mary tinha sofrido um acidente de carro, estava com a perna engessada e não podia fazer essa viagem de avião. Então lá se foi, daí Luiz Fernando e Maria Seloí, né? Lembro assim, o Nico Fagundes era quem viajava sempre com eles para o exterior. E eles já estavam com as passagens compradas, 3 passagens aéreas, né? E aí o Nico teve que passar a passagem dele pro Luiz Fernando, porque pro Luiz Fernando foi quem nos acompanhou, né? Me levou junto, porque ele não ia deixar eu recém-casada. Recém-casada, já ainda meio em lua de mel. Exatamente, me deixar viajar fora do país, né? Então o Luiz Fernando foi junto. E assim é a minha história com o Teixeirinha. Quando nós voltamos do Canadá, aí, então, o Luiz Fernando escreveu uma música que chama-se O Povo é o Nosso Guia, e onde nós gravamos, acho que uns 6 meses, 1 ano depois, nós gravamos o primeiro LP. Fomos para São Paulo, ficamos 8 meses em São Paulo, batalhando esse disco. E lançamos, então, pela gravadora RGE Fermata, o primeiro LP Luiz Fernando e Maria Seloí, que chama-se O Povo é o Nosso Guia. E foi na contracapa, quem escreveu a contracapa do disco foi Darcy Fagundes. Pouca coisa, hein, minha gente? Vamos ouvir mais essa dupla de mãe e filho? Toda vez que vejo serras e campos cheios de gado, a serieima cantando seu cantar apaixonado, sinto alegria no peito, revivendo meu passado, na estância da saudade, lugar onde fui criado. Meus pais foram pra cidade, a estância foi arrendada. Não vi mais os pirilampos clareando serra e canhada. Não ouço galo cantar, anunciando as madrugadas. O meu cavalo morreu, não faço mais camperiadas. Desde o dia em que parti, a saudade me maltrata, relembrando as madrugadas que eu cantava em serenata. Ainda quero de novo ver o luar cor de prata, pisar no campo orvalhado, sentir o cheiro da mata. Mas se um dia por acaso na vida eu passar trabalho, já com a idade avançada e os meus cabelos grisalhos, por mais distante que esteja, eu irei cortando atalho até o galpão da estância pra me servir de agasalho. Então, né, como foi falado pela Maria Seloí, o primeiro LP foi com o marido, Luiz Fernando, que foi O Povo é o Nosso Guia. E aí depois veio Serra, Missões e Fronteira, Sorriso de Prenda, e o primeiro CD foi em 2002, Estou de Volta. Exatamente. Mas nesse meio tempo eu dei uma parada, né, com a carreira artística, né? Então, justamente por isso é o nome do Estou de Volta. Por quê? Como eu havia parado,
Eu não intencionava mais voltar a tocar, aquela coisa toda. Eu sou cabeleireira, formada aqui por Pelotas, eu morei 10 anos aqui em Pelotas, e eu sou cabeleireira formada aqui pelo Senac de Pelotas, né? Isso as crianças eram pequenas, porque tu sabe como é que é. Chega uma época que a música, tu não consegue sobreviver de música, tu tem que buscar outras coisas. Então, claro, a gente sempre, quem trabalha com arte, vai surgindo outras coisas. Então, eu tinha o dom, justamente herdei do meu pai, porque meu pai era barbeiro, e eu herdei também a profissão de cabeleireiro com o meu pai, através do meu pai. Então, eu me formei aqui em Pelotas, em cabeleireira. E também formei muitos alunos aqui, porque eu tive escola aqui na Dr. Cassiano. Eu tenho aqui em Pelotas muitos cabeleireiros que estão aí atuando e que passaram pelas mãos da Maria Celoí no ensinamento, né, desse dom de cabelos, né? Muitos, então, cabelos foram feitos pelas tuas mãos, que têm habilidade na gaita e na tesoura. E aí, então, como é que foi? Quanto tempo tu ficaste parada para depois lançar esse CD, Estou de Volta? Então, eu fiquei mais ou menos uns 10 anos parada. Foi bastante tempo. Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer programas de rádio, isso lá em Canoas. Eu já tinha voltado para Canoas, eu voltei para Canoas em 94, final de 94. E aí, eu dava aula de música, porque eu também dei aula de músicas aqui em Pelotas. Então é aquela coisa, o artista faz de tudo em pouco. Se não está dando o baile, vamos ensinar música. Se não dá na música, vamos cortar cabelo. Quer dizer, Mas é tudo arte. Tudo é dom. Tudo é dom e tudo é arte, exatamente. Então, quando eu voltei para Canoas, lá em Canoas eu voltei a dar aula de música. Depois eu comecei a trabalhar como um cabeleireiro. E aí eu tinha programas de rádio. Foi por causa dos programas de rádio o incentivo para voltar para o disco. Tanto os ouvintes do meu programa, quanto os colegas apresentadores de outros programas. Não, Maria Celoí, mas tu tem que voltar para o disco de novo. Aí um colega, também radialista, fez a letra Estou de Volta, né? E foi onde eu resolvi, então, a voltar a cantar. Inclusive, na minha dupla, com o Luiz Fernando, eu não cantava em primeira voz, eu cantava em segunda voz. Então, eu cantava em segunda voz com o meu pai, em segunda voz com o Teixeirinha, em segunda voz com o Luiz Fernando. Eu não sabia cantar em primeira voz. Quando eu comecei, então, a gravar, a pensar nesse disco solo, a voltar para o disco, eu passei, então, a educar a minha voz, porque eu abria a minha gaita e eu saía direto cantando em segunda voz, né? Então, eu aprendi de novo a cantar em primeira voz. E aí saiu o disco e Estou de Volta em 2002. Né? E aí vem em 2008, Mateando com Emoção, mas no intervalo com a dupla Flávio Matos, em 2005, Matos, vem 2 trabalhos. Aí também tem uma história. Na verdade, o Mateando com Emoção eu comecei a gravar em 2005, né? Mas aí houve um problema lá de desacerto com a gravadora, eu parei, e aí ia lançar o meu disco, esse aí, o Mateando com Emoção, pela gravadora do Flávio Matos. Aí a gente resolveu, começamos de brincadeira a cantar junto e tal, e aí eu digo, não, mas para aí, né? Deu certo, né? Então eu parei com a produção do Mateando e fiz a dupla com o Flávio Matos, onde lancei 2 discos com o Flávio, né? E aí, então, depois nós paramos a dupla e eu, então, dei andamento, dei uma continuidade no Mateando com Emoção, por isso que ele saiu em 2008. E aí, depois, em 2014, Mulher Campeira. Mulher Campeira. Esse disco Mulher Campeira surgiu porque, a partir de 2009, eu comecei a participar da Cavalgada do Mar, né? Então, tu lida muito com Mulher Campeira. E passei a participar de rodeios, enfim, né? Acampar e tal. E isso aí eu adorei, sabe? Adorei. Por que eu adorei? Porque eu passei sabe, eu ia para o palco de bombacha e não mais de vestido de prenda, porque eu não gostava do vestido de prenda no palco
Porque às vezes tu pegava um palquinho pequeno e tu usava naquela época saia de armação, saia de armação, e dava enredo com os fios no palco. Então, quando eu passei para ali da campeira, digamos assim, né, para cavalgada, passei a usar bombacha, eu digo, olha, é um outro estilo de Maria Celoí agora. Aonde eu gravei o Mulher Campeira, e inclusive a capa do CD tem ali, eu trouxe, né, a capa, tá ali no outro cantinho, né? O José está mostrando para nós. Exatamente. Tu pode ver que na capa não tem instrumento, só tem mulheres a cavalo. Eu recebi lindo, né? Fotos de todo o Rio Grande do Sul, de mulheres campeiras que me mandaram a foto, e a arte é um trabalho do Leandro, né? Então o Leandro fez um mosaico de fotos de mulheres a cavalo, aonde tem que saiu então Mulher Campeira. Vamos para uma música antes de terminar esse bloco? Vamos cantar mais uma música então. O churrasco já está pronto, traga a faca e a farinha, chegue pra cá, rapaziada, que o churrasco é na cozinha. Essa vida da cidade, meu bem, para mim não tem valor, meu bem. Me lembro da minha terra, meu bem, onde mora o meu amor. Quando eu abro esta cordiona, com os dedos no teclado, canto essa melodia, meu viver apaixonado. Teus cabelos cor da noite, meu bem, olhos verdes cor do mar, meu bem. Quando chegará o dia, meu bem, de contigo me casar. Se eu pudesse ser o sol para te espiar pela janela, não sentiria esta saudade que eu não posso mais com ela. Eu quisera ser a rola, meu bem, a rolinha do rincão, meu bem, para construir meu ninho, meu bem, dentro do teu coração. Então vou falar com teu pai, para o seu consentimento. Vai ter um churrasco gordo, meu bem, na festa do nosso casamento. Vai ter um churrasco gordo, meu bem, na festa do nosso casamento. Nossa, com esse tema churrasco e essa hora do programa, deu uma vontade de churrasquear, né? E se você pegou o programa no início, essa é a primeira edição de 2020. E com ela vem novos apoiadores, parceiros. E está chegando com a gente a Maragata, que é moda rural e urbana, campo e cidade, num só lugar. É lá de Tubarão. Isso mesmo, Santa Catarina. Campo e cidade, rural e urbano. Tudo no mesmo local. Essa é a Maragata,
que vai começar a me vestir nas edições do programa Entre Paisanos. Eles que são lá de Tubarão, Santa Catarina. Estão preocupados com o conforto, com a modernidade, com a qualidade e bons preços. Aqui, como vocês podem ver, eu estou com uma t-shirt, uma camiseta que dá para ser usada em qualquer lugar, com franjas, com uma estampa colorida, bem na cor do verão. Aqui, uma calça com o perfil de um cavalo e rosas, que é o símbolo da Maragata. E você também pode encontrá-las não só na fábrica, no endereço que está passando aqui no vídeo, mas também nas melhores correarias aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Você pode se conectar através dos endereços do site também que está passando aqui, onde eles têm uma loja virtual. Isso mesmo, eu aconselho vocês a usar. Além de linda, ela é muito confortável. Pense num lugar onde você encontra tudo o que está precisando, desde a confecção masculina e feminina, a cama, mesa e banho, tecidos e tapetes nas melhores marcas e preços do mercado. Essa é a Casa Blumenau, que há 40 anos se consolidou na região sul. A marca Santista é parceira e apresenta o Espaço do Sono. Afinal, ambas se preocupam com qualidade, ótimos preços e opções de produtos. Casa Blumenau em Pelotas e São Lourenço do Sul. Olá, meus amigos, eu sou o cantor Robledo Martins. Estou aqui para convidar vocês a assistirem todo domingo às 11 da manhã o programa Entre Paisanos na Top TV. É imperdível.
Essa então é a canção do CD solo, a música chamada Mateando com Emoção, da dupla que está aqui ao meu lado, Maria Celoí e o filho Leandro Pelotas, que são os ícones. Se você perdeu o primeiro bloco, vai ter que voltar, assistir nas reprises, que são terças e quintas-feiras às 19h30. E também pode nos rever pelo canal do YouTube do Entre Paisanos, que está passando aqui para vocês verem. E participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 53, código de área, 991 44 4735, mandando fotos, mandando sugestões, críticas, até para um quadro que a gente tem, que é o Te Aproxega, Tchê, onde o pessoal manda para a gente vídeos, fotos, manda também o nome, da onde é, e acaba participando e fazendo o Entre Paisanos com a gente. Eu agora vou conversar um pouquinho com o Leandro e saber sobre a carreira dele, porque ele tem um grupo, né, Leandro? Conversa com a gente um pouquinho como é que tá a tua vida, além do lançamento do CD Mãe e Filho Cantam Rio Grande. Bom, primeiro que esse trabalho que a gente iniciou, o projeto Mãe e Filho Cantam Rio Grande, já faz pelo menos uns 5 anos que a gente iniciou essa ideia. Porque, como a gente vem contando, a mãe vem contando, né? É uma história que começa com o pai dela, né? Com meu avô, passa pela dupla do meu pai e a mãe, e agora esse projeto entre mãe e filho, né? Então, é um orgulho para nós, é um registro de uma história, né? E antes desse trabalho, né, como eu contei um pouco antes, quando eu comecei a tocar, né, naturalmente a gente vai fazendo amizades no meio da música com outros músicos que também estão começando, outros gaiteiros, né? E também já dentro do CTG, né? E a minha história musical, ela começa primeiro dentro do CTG, tocando para grupos de dança, onde até hoje eu participo de rodeios, né? Enartes e tal. Depois, a minha primeira trabalho profissional foi num grupo de baile lá em Canoas, chamado Embalo Serrano. Toquei por 2 anos, bailes aí também pelo Rio Grande. E depois eu tive, né, o grupo Cordas e Cordionas, fiz parte do grupo Cordas e Cordionas, aí um grupo mais voltado para música nativista, né, também tivemos aí uns 5, 6 anos juntos de estrada, gravamos 2 CDs, né, tem material nosso no YouTube, aí se o pessoal quiser pesquisar, aí Cordas e Cordionas. Fizemos programas de TV, tocamos nos principais eventos do estado, como o Expo Inter, por exemplo, né? E fora isso, aí depois que a gente acabou, digamos, encerrando as atividades do Cordas e Cordionas, eu segui sozinho, né? Porque, sozinho, modo de dizer, né? Porque a gente, graças a Deus, tem amigos e músicos, estamos sempre tendo a possibilidade de estar tocando junto, né? Mas aí eu decidi, digamos, entrar numa carreira solo, né? Mas entrei também numa seara mais popular. Eu também faço canto em bares lá em Porto Alegre, Canoas, na região metropolitana, né? E faço esse outro gênero musical da MPB, né? Mas a gente não consegue ficar longe porque a gente nasceu, né? Nossas raízes é a tradição, né? Eu também me formei produtor musical, tenho estúdio, o CD Mulher Campeira, como a mãe mencionou antes, foi o nosso primeiro trabalho que a gente fez junto, todo ele foi feito entre mãe e filho, né? Um trabalho só dela, mas eu tenho lá a parte de produção musical, né? E também aí logo em seguida veio a ideia do projeto Mãe e Filho Cantam Rio Grande, né? Então a minha carreira musical é alicerçada pelas minhas raízes tradicionais, né? De pai, mãe e avô, mas eu estou sempre
influenciado, porque hoje em dia a gente recebe influência de outros gêneros musicais, e isso é importante, né, para que o músico não fique bitolado, exatamente, né? Mas agora com esse trabalho que me orgulha muito em realizar, né, que é esse trabalho de mãe e filho, né? E também um projeto, iniciando um próximo projeto, em seguida aí eu vou fazer um documentário contando toda essa história que a mãe está contando para ti. Eu quero fazer um documentário para deixar eternizado aí, porque hoje em dia no YouTube tá tudo eternizado, né? E ela merece. Com certeza, com certeza, com certeza. Para que outras gerações que queiram saber como é que era antigamente, né? Quem é que começou, porque os músicos, toda essa nossa, esse nosso grupo de músicos que fazem parte hoje aí dessa geração, né? Antes deles vieram outras pessoas, né? Que abriram um caminho, e que se hoje existe a rede social como ferramenta para divulgar o seu trabalho, lá como é que era antigamente? Como a mãe falou, era o rádio, era o Rodeio Coringa, era o Darcy Fagundes, tinham outras formas de se divulgar, e com certeza muito mais difíceis do que hoje. Hoje, para tu mostrar o teu trabalho, é só tu pegar o teu próprio celular e já filmar, já põe na internet, já tem alguém que vai conhecer o teu trabalho. Antigamente não era dessa forma. Então, o objetivo é também deixar registrado toda essa epopeia, digamos assim, que os músicos da época tinham que fazer para conseguir chegar ao grande público, né? Então esse é o objetivo desse documentário, que em seguida aí eu já vou estar divulgando. A gente não começou ainda as gravações, mas já temos os roteiros prontos, né? E aí vamos colocar isso em prática em seguida. Deve ser um orgulho, acredito que seja um orgulho para os dois, né? Deve emocionar muito, assim. E como é que vocês pensaram, como é que foi feita essa seleção para o CD? Porque foram muitas músicas. Imagina toda a discografia, né? Como é que foi selecionado? Foram vocês dois que selecionaram? Sim, o princípio foi através dos LPs de Luiz Fernando e Maria Seloí. Então nós escolhemos músicas ali que inclusive se adaptavam bem para a gente enduetar, né? Então partimos dessas músicas e depois fomos pesquisar então as outras músicas que foram sucesso e que hoje quase não são tocadas, né? Então realmente foi uma pesquisa bem interessante, né? E eu não quero parar por aí. Por enquanto aí mãe e filho cantam o Rio Grande. Só que eu não quero só resgatar o Rio Grande, eu quero resgatar o Brasil, porque nós temos um folclore importantíssimo, sabe? E eu acho que o gaúcho é muito bairrista, e eu acho que a gente não tem que ser tão bairrista assim, né? Porque eu digo isso as minhas redes sociais, os amigos que eu tenho é no Brasil inteiro, né? Então, inclusive grupos de WhatsApp é no Brasil inteiro, e o meu disco toca no Brasil inteiro. Então, se o meu disco toca lá, por que eu não vou pegar um repertório deles, músicas deles que são sucesso, que o Brasil inteiro conhece, né? E a gente poder também resgatar isso aí. Essa é a minha intenção. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Apeia gaúcho e amarra teu pingo, que hoje é domingo, é pra se descansar. Aqui no galpão vejo fogo ardendo e o mate correndo, dá gosto de olhar. Lá fora o ventinho cortante assovia, tristeza anuncia que é triste escutar. Lá dentro acordeonam as notas entoa, não fiques à toa, depois te alegrar.
tenha receio, apeia e vem cá. Cantamos alegres, reunidos em coro, deixamos o choro do lado em que está. Cantamos agora este mundo num verso, que o nosso universo é o Rio Grande sem par. Apeia, gaúcho, e amarra o teu pingo, que hoje é domingo, é pra se descansar. Apeia, gaúcho, e amarra o teu pingo, que hoje é domingo, é pra se descansar. Baita música, hein? Esse Apeia Gaúcho. Bem galderiona, né? É verdade. É mais um resgate que eu acho assim, ó, lindíssimo, porque o Apeia Gaúcho foi lançado pela dupla Mirim, não é pelos Mirins, a dupla Mirim, Antoninho Duarte e Albino Manique. Então, esse foi os resgates que a gente... Porque isso aí é saudosismo. Não, porque assim, ó, é impressionante que esse programa faço ele já há algum tempo. E aí, quando vem os artistas e tudo, principalmente os mais moços, né, como vocês falaram, eu peço determinada música, eles nunca ouviram falar. E eu fico, mas como que não? E são os clássicos, isso não pode ser perdido. Por isso que tem que haver esse resgate que vocês estão fazendo, né? É mostrar para a nova geração, mostrar, porque inclusive essas músicas que a gente está trazendo nesse CD são músicas que têm história, não é que tem mensagem, não é qualquer meia dúzia de palavras rimando, né, sem nexo, né, não, sem contar uma história. E as músicas do passado, esses dias até o Leandro ainda comentou comigo, mãe, eu acho engraçado que tu fala que nós estamos fazendo o resgate de músicas antigas, mas a música gaúcha é antiga. Né? É realmente, porque hoje em dia é raríssimo tu ver um lançamento atual, né, de música feita agora e tal, né, claro que existe. Porque o mercado também tá complicado, né? Até eu fico às vezes perguntando o porquê disso, se é por causa do nosso linguajar, que ele tem muitas coisas que nem o próprio gaúcho de cidade não entende. Então, para sair é complicado para outros estados. Às vezes ainda questiono o pessoal, o porquê será disso, se a gente se fechou. Quer falar? Isso é muito curioso, isso aí, todo músico gaúcho se faz essa pergunta, por que a gente não consegue, né? Só que eu, como eu comentei antes, através da música gaúcha e das invernadas, eu tive a oportunidade de viajar fora do Rio Grande do Sul. Para fora do Brasil, né? Mas no Brasil, falando de Brasil, durante 6 anos eu fui todo ano para Goiás. Eu era contratado de um CTG de lá, o CTG Nova Querência. O centro-oeste do país tem muito gaúcho. Exatamente, tem muito gaúcho. Então eu tive Mato Grosso, Goiás, né? E estive na Bahia, estive em Minas Gerais participando de rodeio. Sim, Minas Gerais é bem parecido com o exatamente. Então, só que o interessante é que, pelo menos que eu achei, é que se chega a uma pessoa desavisada que não sabe o estado que ela está, qual estado do país ela está, e falar que é o Rio Grande do Sul ali, a pessoa vai acreditar, porque eu só tomei chimarrão, eu só comi churrasco, eu só ouvi vaneira, chamamé, só usei bombacha, estava dentro de um CTG. Eu saí do Rio Grande do Sul, mas a cultura está lá naquele local onde eu estava, né? Então é curioso que a gente, ao mesmo tempo, a gente acha que não sai do Rio Grande do Sul, que não consegue, mas se tu ir, e principalmente pelo centro-oeste do país, é o gaúcho, o catarinense e o paranaense, que a gente está tudo entrelaçado, né? Exatamente. Então, a nossa cultura está muito enraizada nesses locais, né? E as pessoas, eu não conheci uma pessoa
que é mineira, é baiana, é até carioca, paulista, que não se apaixona pela nossa cultura. Não se apaixona. Lá em Brasília, eu conheci um rapaz lá, não vou lembrar o nome dele agora, infelizmente, mas quando eu conheci ele, eu achei, esse cara é de Alegrete, é gaúcho 100%. Não, o cara era de Brasília e o cara já está há tantos anos cultuando a cultura que ele colocou, o linguajar dele já é gaúcho. E ele trabalha lá e trabalha pilchado. Eu vi uma criança, e tem coisas que emocionam a gente, uma criança de 5 anos, num concurso de declamação. Ela não tinha idade para participar do concurso, ela não foi avaliada, mas os pais pediram para ela uma oportunidade só para participar ali. E ela declamou 2 versos da poesia Buchincho, uma criança de 5 anos que não é do Rio Grande do Sul, ela nasceu lá em Brasília. Como isso? Já teve uma criança para mim que veio os pais pedir, toca Tordilho Negro. Ele adora Tordilho Negro, que é do Teixeirinha, sim, que ele nunca ouve. Como isso, né? Mas ao mesmo tempo tem esse problema que eu acho que a gente chega em outros locais. Só que a nossa música, como a mãe comentou agora, a nossa música, ela não é do povo. Ela tem uma poesia, ela tem uma mensagem. E essa mensagem tem que tocar na pessoa. E às vezes toca numa criança de 5 anos. Entendeu? Então, ela chega, mas não é para qualquer pessoa. Pois é. E às vezes mesmo, quando teve inclusive a minissérie Casa das 7 Mulheres, eu trabalhei em outros estados também, né, em TV, e vinham as minhas colegas da época, jornalistas, chorando e dizendo, agora eu estou impressionada, estou apaixonada, porque a gente tem história. A gente tem história. E as letras são maravilhosas. Tem história. Nós, como eu te falei antes ali, que a minha intenção é de dar uma continuidade nesse projeto Mãe e Filho, mas gravar também o folclore brasileiro. E falando no folclore brasileiro, em 2016, nós estivemos em Portugal, né? Nós fomos participar de um festival internacional de folclore. E, então, o grupo de danças, 2 grupos de danças que se uniram lá da cidade de Viamão, e os músicos eram de Canoas. E o que aconteceu de diferente? Nós éramos em 7 países que fomos a Portugal, no Folk Faro, na cidade de Faro. E qual a diferença dos outros 6 países? O que o Brasil levou de diferente? É que o Brasil, os grupos de danças eram gaúchos, aqui do Rio Grande do Sul, mas nós levamos o folclore do país e não do estado. Então, nós levamos, acho que uns 4 ou 5 meses, né, Leandro, trabalhando as músicas de todos os outros estados brasileiros, né, a cultura. Nós cantamos Lampião e Maria Bonita, fizemos o carimbó, fizemos o samba, fizemos o carnaval. Nós levamos para fora do país o folclore, mas do país, do nosso Brasil, né? Porque o nosso Brasil é lindíssimo, tem um folclore lindíssimo, né? Então, por isso que eu disse que a gente não pode ser só bairrista, dizer assim, não, eu vou resgatar o Rio Grande do Sul. Não, nós podemos buscar também músicos gaúchos, resgatar o Brasil. Perfeito. E eu vou aproveitar aqui para agradecer os apoiadores, né? Que a gente está falando em sair, em ir. E como é difícil, né, da gente manter um programa, não é só os músicos serem ouvidos, a gente manter um programa sobre o universo gaúcho também, né? E a gente agradece a Casa Blumenau, que tem a matriz em São Lourenço do Sul, e a filial aqui em Pelotas, que está com a gente há mais de 10 anos em outros programas que eu fazia, que é a Casa da Boa Compra. A gente agradece também os acessórios Flor de Lis, que são feitos pela Cristiane Morgeró, lá de Viamão. Ela manda para a gente, faz com todo carinho, né, esses acessórios maravilhosos,
totalmente relacionados com o pampa, com o gaúcho, com a gaúcha. E agora entrando para me vestir, né, com o look Amaragata, que a gente agradece muito a esses catarinenses, né, que fazem parte do nosso sul do Brasil, que são de Tubarão e que, a partir de hoje, estão me vestindo, e vocês vão poder ver todos os detalhes. A gente vai estar passando os links onde você pode comprar. Encontra nas melhores correarias e lojas, porque eles são fábrica, né? E eles juntam o urbano com o rural. Eles também, né, as próprias lojas, o próprio comércio, ele está se expandindo, porque muita gente gosta do rural, mas não participa, não tem possibilidade, mas gosta de vestir. Então, a gente agradece muito essa parceria que inicia com a gente e que acredito que vai ter uma eternidade aí. Agradeço muito por essa confiança do povo aí de Santa Catarina a Tubarão. E agora, então, acho que a gente vai para a última música, né, Zé? Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Foi, assim, um prazer de coração conhecê-los pessoalmente. Quando eu venho fazer o programa, eu pesquiso a história. É uma honra estar do teu lado, Maria Celoí. É uma honra mesmo. Uma honra estar do teu também, Leandro. Tu que carrega essa história, Maria Celoí, que continue. Quando tiver novidades, nos chama. A gente vai postar esse programa nas nossas redes sociais, no canal do YouTube. Quem não assistiu vai poder ver a reprise pelo canal Top TV, que é a antiga TV Nativa. Canal aberto, gente, para todas as cidades da região sul, canal 18, 18.1, e quem tem net é pelo canal 9. E vamos estar postando também no nosso canal do YouTube, que você vai poder rever, ver, parar, apreciar as músicas maravilhosas, escutar quem tem história. E a gente agradece você aí do outro lado que ficou com a gente. E é claro que a gente vai terminar com uma música maravilhosa. E o nosso encontro é na próxima edição. Até lá. Fiquem, então, com Mãe e Filho, Maria Celoí e Leandro Pelotas. Pelo Rio Grande vivo galdeando, de pago em pago sem ter paradeiro. Sou do Rio Grande, por isso me orgulho em ser gaúcho, novo e hospitaleiro. Viajo sempre com meu violão, com este amigo que é meu companheiro, cantando sempre vivo bem alegre, alegrando a todos e o bem faceiro. Cantando sempre vivo bem alegre, alegrando a todos e o bem faceiro. Sou gaudério, vivo cantando no estilo de índio vago, cantando, sempre cantando para a alegria do pago. Sou gaudério, não uso luxo, vivo lutando pela tradição. Uma das coisas que o gaúcho preza para a grandeza do nosso rincão. Eu também gosto de uma gauchinha que saiba cantar a nossa canção. Quando ela canta a gente entristece, a ela oferece o nosso coração. Quando ela canta a gente entristece, a ela oferece o nosso coração. Sou gaudério, vivo cantando no estilo de índio vago, cantando, sempre cantando para a alegria do pago.
velho, não uso luxo, vivo lutando pela tradição. Uma das coisas que o gaúcho preza para a grandeza do nosso rincão. Eu também gosto de uma gaúchinha que saiba cantar a nossa canção. Quando ela canta a gente entristece, ela oferece o nosso coração. Quando ela canta a gente entristece, ela oferece o nosso coração. Sou gaudério, vivo cantando no estilo de índio vago,